Olá pessoal, nossa aula 7 aborda o tema formas na estrutura de concreto armado dentro da construção civil. Um dos temas mais importantes que a gente vai abordar, pois trata da supraestrutura da nossa obra. Tá? Como que a gente deve estar se portando na hora de executar um projeto executivo em relação às formas. Uma pergunta muito importante que acho que muita gente fica em dúvida: quem é o profissional responsável por executar a parte de formas dentro da obra de construção civil? Essa parte dentro da construção chama-se carpintaria e o profissional responsável à frente desse setor é o carpinteiro. É aquela pessoa responsável pelo corte, recorte e montagem de toda a forma, quer seja em madeira, quer seja em aço, e a gente vai discorrer um pouco sobre esse tipo de estrutura e qual é o perfil desse profissional. Então nós vamos começar vendo um pouquinho um vídeo que trata a respeito desse profissional da carpintaria. A carpintaria pode ser uma arte, cinema pode ser uma obra, mas quem é chegado num filme de terror sabe que assusta mesmo é a serra elétrica. Serrote, furadeira, martelo, ferramentas em mãos erradas são perigo total. O final desse filme a gente já conhece, e a estrela principal é a serra circular. A serra circular usada na construção nada mais é do que uma mesa lisa, firme, com abertura para a lâmina e um motor elétrico. Dependendo da madeira, o tamanho dos dentes e discos podem variar. É simples, mas não é por isso que qualquer um pode mexer. Tem que ser qualificado e usar os equipamentos certos de proteção individual. Todos. O mau uso da serra circular pode causar acidentes graves, até mesmo a morte. Mas para essa história ter um final feliz é só seguir os cuidados de segurança. Anote aí. A madeira, se estiver podre, empenada, ressecada ou com nós soltos, esquece, pega outra. O estaro da madeira interfere na resistência e pode causar acidentes. As mãos ficam bem longe da serra. Ainda vai cortar? Já cortou? Então desligue a máquina. Um clique basta para evitar um acidente grave. Se não está cortando, a serra está desligada. Falando em clique, lembre-se de checar a instalação elétrica da serra. O botão de liga e desliga tem que ficar ao alcance das suas mãos para qualquer emergência. Quem é bom de serviço sabe que seguir as regras de segurança melhora o serviço e espanta problemas. Serra circular que se preza só roda com o cutelo divisor. Esse protetor metálico em forma de arco não permite que o disco prenda. Isso evita que a madeira se volte contra o operador. Ele deve estar no máximo a 10 milímetros do disco e suportar uma carga de até 45 kg por milímetro quadrado. A coifa protetora é o anjo da guarda do carpinteiro. Tá lá para evitar que as mãos ou outra parte do corpo encostem na lâmina. Muita atenção, não mexa nela se a máquina estiver ligada. Polias e correias também merecem proteção. Não pode usar qualquer uma, tem que ser resistente, de preferência feita com chapas e telas metálicas. Pode parecer exagero, mas 5% dos acidentes com serra são causados pelo sistema de transmissão. E tem mais dicas para o bom carpinteiro. Não empurre a madeira com os polegares abertos. Se possível, use empurradores. Guias de alinhamento facilitam a execução do corte e cavaletes de metal ou madeira permitem o uso seguro de peças grandes de madeira. Agora que conhecemos um pouco da performance do carpinteiro, nós vamos começar a ver o produto realizado por ele dentro da construção civil. Praticamente, nós temos 3 elementos que são fundamentais no serviço da carpintaria, no serviço de formas dentro da obra. Tá? Pilares, vigas e laje. Tá? Quando a gente está se tratando de laje maciça. As lajes pré-fabricadas não entram, não tem a necessidade da forma, apenas do cibramento que a gente vai estar verificando um pouco mais adiante. Vários outros elementos fazem parte do processo de formas e do trabalho do carpinteiro. Por exemplo, as escadas. Tá? É um trabalho fundamental executado por esse carpinteiro. Vamos ver um pouquinho a respeito do processo da forma de pilares, vigas e lajes dentro de uma obra.
Agora vamos aprender como executar os pilares que vão sustentar a cobertura da casa. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é da função do pilar. Ele tem uma função estrutural na casa. Eles encontram-se geralmente na junção de duas paredes. E eles têm a função de sustentação, pois eles recebem as cargas das vigas, da laje e da cobertura, transferindo essas cargas para a fundação. Chegou a hora de montarmos os pilares. A primeira coisa que precisa ser feita é o posicionamento da armadura principal. Essa armadura principal precisa estar amarrada através de arames nas esperas que vêm do bloco de coroamento. Nós iremos utilizar os espaçadores circulares. Eles servem para garantir o cobrimento mínimo do concreto sobre o aço. É sempre importante utilizar 2 espaçadores na lateral maior do estribo, garantindo assim que não haja torção da armadura ao concretar. Após colocada a armadura e os distanciadores do pilar, nós vamos fazer o travamento do mesmo, posicionando a forma. As tábuas formam a lateral do pilar. Os sarrafos formam as gravatas. E essas gravatas devem ser posicionadas a cada 30 centímetros de altura para que a forma do pilar não abra. O pontalete, que é cravado no solo, também tem a função de travamento para não abrir a forma. Mas ele tem uma outra função, que é a de aprumar o pilar, manter ele perfeitamente no prumo. Agora que a armadura está posicionada, os espaçadores estão todos colocados e a forma já está tudo ok, iremos fazer a concretagem. Primeiramente, vamos umedecer a forma para que a água do concreto não seja absorvida pela madeira. Após lançar um pouquinho de concreto, é necessário fazer o adensamento, para que o material fique todo homogêneo, sem ar e todo bem agregado. Dando sequência, eu vou falar para vocês sobre as vigas de cobertura. Também são conhecidas como cintas de amarração. Em geral, elas ficam sobre as paredes, apoiadas nos pilares. Elas têm a função estrutural de sustentar a laje e a cobertura. Aqui nas vigas nós utilizaremos 2 tipos de distanciadores. Nas laterais, nós utilizamos o distanciador tipo circular. Já no fundo, nós utilizamos o distanciador tipo cadeirinha. Posicionada a armadura, na sequência nós vamos colocar as formas. Para as formas, nós utilizamos as tábuas nas faces laterais da viga, utilizamos sarrafos para fazer o travamento na vertical e utilizamos os pontaletes para fazer o travamento na horizontal e também para fazer o escoramento. Além disso, no topo das tábuas nós pregamos pedaços de sarrafo para fazer o fechamento da forma. Dessa forma você garante que ela está travada e não abrirá durante a concretagem. Bem, temos aqui o detalhe desses 3 elementos fundamentais, tá? Pilar, viga e laje. Como que é feito essa composição? Qual é o esquema na armação de um pilar? Na realidade, a forma que reveste a armadura para posteriormente receber o concreto, ela é composta dos seguintes elementos. Normalmente ela é feita com uma chapa de madeirite, tá? Um madeirite plastificado para que tenha um resultado plástico melhor na hora da execução do revestimento. Tá? É feito todos os travamentos através de pontaletes ou vigotas metálicas e a gente utiliza para poder travar. Por que é feito esse travamento? Para a hora que nós jogarmos o concreto dentro da forma e estivermos vibrando, tá, num processo de adensamento desse concreto, a forma não perca a estrutura dela, ela não estufe, não empene, não entorte, principalmente ela não abra, tá? Então nós temos todos os componentes, os elementos que a gente vai estar trabalhando dentro dessa concepção, que são, tá, os sarrafos de madeira.
A gente deve a cada 30, 40 centímetros a gente estar utilizando esses elementos, tá? E essas agulhas que estão nada mais do que barras roscáveis, onde você coloca as borboletas para poder fazer um travamento. Esse excesso de zelo na execução do travamento de uma forma de pilar e de vigas é para que ela se mantenha o teu formato original e a gente possa estar utilizando em várias as etapas da execução da obra. Por exemplo, eu estou fazendo um prédio de 15 andares, eu vou estar utilizando esse pilar que eu estou executando, os 15 pavimentos. Tá? Então essa é a função, esse é o detalhamento que a gente tem que estar trabalhando. Então normalmente a forma que a gente adquire para execução de pilares e vigas é um material de boa procedência. Por que boa procedência? Para que ela aguente todo o perfil, todo o processo da nossa obra. Vamos ver um pouquinho através de um outro vídeo agora, que vai estar tratando esse processo do início ao fim da execução da forma, tá? É o processo e o desenrolar desse perfil. Bom,
Nos casos que a gente verificou até agora, a gente conheceu a maneira de se fazer a caixaria, as formas, de maneira isolada. A gente vai e executa o pilar e a viga primeiro, depois a gente faz todo o enchimento da alvenaria. E nesse caso que a gente vai estar vendo a partir de agora, é quando a gente tem uma alvenaria tradicional e a gente vem e aplica 2 tábuas, uma de cada lado da alvenaria, fazendo o processo da forma. Tá? Esse é o mecanismo utilizado nas obras mais simples, que não existe o processo de repetição de pilares e vigas. Tá? Então o que a gente faz? A gente amarra essas 2 tábuas, existe um encunhamento que é feito, tá? Para poder esticar, para que a hora que a gente jogue o concreto dentro dessa estrutura, essas tábuas não se abram, perdendo essa estrutura. Veja bem, se a tábua abrir, o que acontece? A gente tem um gasto maior, porque a gente vai utilizar uma quantidade maior de concreto, e quando formos executar o revestimento, o reboco dessa parede, vai dar um reboco mais espesso. Por quê? Eu vou ter que compensar essa parte que estufou do concreto. Vamos ver também agora um processo, um videozinho que demonstra a execução da cinta de respaldo. Como executar o travamento para que as madeiras não abram e a gente possa ter um bom adensamento do concreto na nossa cinta de respaldo. Respaldo é aquela última viga que a gente faz para poder fazer o fechamento da alvenaria. Acima dela vem a laje e acima da laje vem a cobertura do telhado. Tá? Então eu estou falando que isso é uma cinta de respaldo, mas poderia ser perfeitamente uma viga baldrame ou uma cinta de amarração intermediária. Aqui nós temos 2 imagens que demonstram as 2 formas. Aqui em cima a gente vê pilares e vigas sendo executados, tá? A gente vem e faz todo o enchimento dele, é feita a concretagem, é feito o adensamento desse concreto e depois a desforma. Quando faz essa desforma, aí sim vem a alvenaria e faz fechamento. Aqui embaixo é um processo inverso disso. Eu venho com a execução da alvenaria,
deixo o espaço apenas da onde eu vou estar dando sequência com o meu pilar, com a minha viga, e faço o quê? O fechamento das duas laterais através de tábuas, através de madeirites e, consequentemente, a concretagem. Olha, a concretagem foi feita aqui embaixo, agora vai ser feito a nova etapa. Lembrando que a gente não deve ultrapassar 9 fiadas de alvenaria, 8 fiadas de alvenaria, melhor dizendo, tá? E sem que seja feito o travamento do concreto. Tá? Mas isso a gente vai estar verificando quando a gente tratar o assunto alvenarias.